Pronto. Então, gente, nós vamos falar hoje, a gente vai começar hoje a falar de anti-inflamatórios, né? Eu acredito que vocês já viram a inflamação, né, em fisiopato, certo? Sim. Vocês viram lá a cascata da inflamação, né? A lesão celular, a liberação de lipídios, a metabolização pela enzima fosfolipase, formando ácido araquidônico, né? E a partir do ácido araquidônico, esse ácido ele é metabolizado por duas enzimas. Uma, lipoxigenase e outra, ciclooxigenase. Lembra das enzimas? A gente chamava tudo de COX. COX. Tudo bem. Mas uma é a lipox e a outra é a COX. Certo? E a lipoxi, ela dá origem a leucotrienos. Certo? E a COX, ela dá origem aos prostanoides, né? A prostaglandina, prostaciclina e os tromboxanos. Ok? Muito bem. Só que não. Essa cascata, a gente fala que é a cascata da inflamação, né? Sempre que houver a lesão celular, vai ocorrer essa cascata. Então, no local da lesão, eu vou ter todos esses componentes juntos, né? Os leucotrienos e os prostanoides. Só que junto com isso, eu também tenho mais duas substâncias importantes no processo. A histamina, né? Porque a lesão também vai ter a liberação de histamina. E eu vou ter também bradicinina, que está no meu sangue. E se houve a lesão, eu vou ter um aumento de permeabilidade, vou ter uma vasodilatação e vai chegar mais sangue lá, vai chegar mais células e junto com isso vai chegar a histamina, a bradicinina, né? E um monte de outras coisas, certo? Então, aí dá início ao que nós chamamos de processo inflamatório, ok? E essas substâncias, elas vão ter as suas atividades, as suas ações, né? Como, vamos supor, a liberação de mediadores, né? A vasodilatação, aumento do fluxo sanguíneo, extravasamento e líquidos, né? Pelo aumento da permeabilidade, influxo de células, vai chegar mais células, e o metabolismo celular aumentado. E eu vou ter calor, o rubor, tumor e dor. Isso aqui, com certeza, falaram para vocês, né? Os sinais cardeais da inflamação. Certo? Muito bem. Só que uma coisa que eu queria falar com vocês. Ó, eu também tenho histamina, eicosanoides, serotonina, óxido nítrico, peptídeos. Eu tenho muitas outras coisas também que são os mediadores inflamatórios, tá? Muito bem. Eu vou parar aqui para agora comentar.
Normalmente, tá? Isso que eu vou comentar agora, a gente não encontra com muita facilidade em literatura, em livros de farmacologia. Talvez até o Penilton Silva ele possa até falar um pouquinho mais detalhado. Mas veja o que eu quero mostrar para vocês. Eu quero que vocês tenham em mente, né? Mentalize aquela cascata da inflamação. O ácido araquidônico, né? É principalmente a via da COX, né? A COX é metabolizando o ácido araquidônico e dando origem aos prostanoides. A prostaglandina, prostaciclina e o tromboxano. Ok? Então, quando a gente fala em inflamação, a gente entende que isso acontece no local da inflamação, aonde está ocorrendo a inflamação. Ok? Muito bem, ótimo. Só que tem um detalhe. Nós temos uma cóccide que é chamada de cóccide constitutiva. E essa cóccide, ela não está no processo inflamatório. Ela está em tecidos. Ela está no nosso organismo. Então eu falo que ela é uma cóccide constitutiva. A cóccide que está na inflamação, eu chamo de cóccide induzida, porque ela foi induzida pela inflamação, pelo processo. Tudo bem, gente? Então dá já para a gente ver que existe duas cóccide. Uma cóccide que está no nosso organismo e outra cóccide que está na inflamação. Tudo bem? Até aí? Muito bem. Gente, os anti-inflamatórios, existem duas grandes classes de anti-inflamatórios. Existe o anti-inflamatório, que é hormonal, e o que não é hormonal. E ponto, acabou. O que eu falo hormonal é o corticoide. O que não é hormonal é o não corticoide. O corticoide também é chamado de esteroide. Então, pode ser anti-inflamatório hormonal, ou corticoide, ou esteroide. É tudo a mesma coisa, sinônimo. O que não é corticoide é não corticoide, é não hormonal, é não esteroide. Ok? Então, se eu falar para vocês, uma dexametasona, uma betametasona, uma fiadazona aí, qualquer, é um corticoide, é um esteroide. Agora, esses anti-inflamatórios mais comuns que a gente vê no nosso dia a dia, o diclofenaco, o ibuprofeno, a aspirina, que é o ácido acetilsalicílico, esses daí são os não hormonais, os não corticoides, os não esteroides. E existe uma sigla para eles, tá? Que é muito usada e que vocês podem ver em literatura, até em própria bula de medicamento, ou em livros. Vocês vão ver uma abreviatura, é FAINES. FAINE, F-A-N-E. FAINE. Ou simplesmente AINE. O que significa? FINE.
fármaco anti-inflamatório não esteroide. Ou simplesmente anti-inflamatório não esteroide. Ok? Então, FAINE, F-A-I, né? N-E. FAINE, tá? Então, quando você vê a sigla, a não ser que um FAINE é um anti-inflamatório que não é corticoide. Tudo bem? Professor, Sim. eu só não entendi o que difere um do outro. Não. O que difere, a gente vai ver. Ah, tá. Tá? Eu só estou falando que existe essas duas grandes classes. Ah, tá. Tá? O corticoide e o não corticoide. Certo? Depois, as diferenças a gente vai ver. É isso que a gente vai estudar. Ok? Então, a gente vai começar a falar sobre os FINEs, os não corticoides. Gente, qualquer FINE, qualquer AINE, tá? O mecanismo dele é um só. Todos fazem a mesma coisa. O que vai diferir de um para outro é a meia-vida, a potência, tá? Mas a forma de agir é a mesma. E o que esses fármacos anti-inflamatórios não esteroide eles fazem? Eles são inibidores da enzima ciclooxigenase. Eles inibem a COX. É isso que eles fazem. Ok? É isso que eles fazem. Bom, só isso. Só isso. Só que uma vez inibindo a COX, eu não vou ter na inflamação a produção dos prostanoides. Eu inibi a COX, eu não vou ter a degradação do ácido araquidônico, eu não vou ter a produção de prostaglandinas, prostaciclinas, de tromboxanos. Então, eu não vou ter meios para continuar o processo inflamatório. Sem essas substâncias, né, que são quimiotáticas, são vasodilatadoras, né, que atraem outras células para a área, eu não consigo ter a continuidade da inflamação. Então, aí eu tenho ação anti-inflamatória. A inflamação vai encerrar, ok? É desse jeito que esses fármacos eles agem. Então, esses fármacos, eles são utilizados para inflamação aguda, tá? Aguda. Eu uso ele e ele elimina a inflamação. Muito bem. Agora, gente, lembra que eu falei, tá? Que todo anti-inflamatório ele age de forma semelhante, né? E que eu falei que existia duas cóccixes, uma cóccix da inflamação e uma cóccix constitutiva. Lembram disso? Sim, Sim. senhor. Bem, o anti-inflamatório, a grande maioria desses FINEs, eles não sabem distinguir qual cóccix é. Eles vão inibir a cóccix da inflamação, mas também vão inibir a cóccix constitutiva. Daí que eu vou ter o efeito anti-inflamatório, mas eu vou ter também vários efeitos adversos. Ok? E eu vou enumerar algumas cóccixes
para que a gente veja e entenda o porquê dos efeitos adversos dos anti-inflamatórios. Beleza? Então, enumerando, começando por uma área mais comum, o que a gente vê. Estômago. No estômago, nós temos uma cóccide, uma ciclóccide, né? Eu vou chamar de cóccide. E essa cóccide constitutiva do estômago, ela sintetiza lá prostaglandina. E as prostaglandinas no estômago, elas têm ação protetora. O que elas fazem? A prostaglandina, tá? Ela diminui a produção de ácido. A prostaglandina estimula a síntese do muco citoprotetor, que é o muco que reveste a parede do estômago e protege o estômago do ácido. As prostaglandinas promovem vasodilatação. E aí aumenta o sangue na mucosa e retira o excesso de ácido. Então veja as ações importantes das prostaglandinas: diminuição de ácido, produção do muco protetor, vasodilatação. Ok? Quando eu tomo um anti-inflamatório, eu inibo também essa cóccide do estômago. E aí, inibindo essa cóccide, eu perco as prostaglandinas. E aí, eu tenho aumento de ácido, eu tenho diminuição do muco protetor, eu tenho vasoconstricção, aumento de ácido, e tudo isso vai me levar ao quê? A problemas gástricos. Por isso que anti-inflamatório falam, né? Faz mal para o estômago. E realmente faz. É prejudicial. Entenderam, gente? Professor, Só. só para eu não me perder, a gente está falando dos fines, né? Fines. Tá. Dos fines. Ok. Muito bem. Outro exemplo. Pulmão. Pulmão. O pulmão é interessante. No pulmão, eu tenho uma cóccide constitutiva que produz prostanoides, né? Prostaglandinas, e que na grande maioria são broncodilatadoras. Dilatam os nossos brônquios. Só que, por outro lado, eu também tenho no pulmão muitas lipoxigenases. Lembra que eu falei? Coxi e lipoxi. Eu também tenho lipoxi. Só que a lipoxi no pulmão, ela sintetiza leucotrienos. E leucotrienos são produtos broncoconstritores. Então, veja, o pulmão, prostaglandinas, dilata, broncodilatação. E leucotrienos, broncoconstrição. Só que, fisiologicamente, isso vai ter um ponto de equilíbrio. Ok? Muito bem. Aí eu faço uso de um fine. O fine, ele inibe cóccide. Ele não inibe a lipoxi. Então, eu tomando um fine, eu inibo a cóccide pulmonar. Vai prevalecer a lipoxi. Eu perco a broncodilatação. Vai prevalecer a broncoconstrição.
Só que isso, no paciente fisiológico normal, sem problema. Dificilmente vai ter alguma coisa. Não vai sentir nada. Mas, se o paciente for asmático, ele pode entrar em crise. Por isso que na bula de todo FINE você vai ver lá uma observação. O paciente asmático poderá, tem que tomar cuidado, você não pode ter crise, patati, patatá. Explicando isso, tá? Então, o asmático tem que tomar cuidado no uso do anti-inflamatório, porque ele pode entrar em crise. Tudo bem, gente? Até aí? No asmático, beleza, que piora o quadro dele, mas mesmo uma pessoa que não tem problema no pulmão não vai induzir uma Difícil. diminuição da respiração ou é mínimo Não, demais o efeito? não, é difícil, difícil. Tá? No pulmão é normal, esse efeito praticamente você não vai perceber, Tá. tá? Muito bem. Vamos para o rim. No rim, nós também temos uma cicloxe, ou uma coxe, constitutiva. E essa coxe constitutiva, ela sintetiza nos rins prostaglandinas e prostaciclinas. Muito bem. Esses dois prostanoides, a nível de rim, eles são vasodilatadores. Eles aumentam a perfusão renal, aumentando o fluxo, aumentando e mantendo a filtração. Tá? Então, esses prostanoides são importantíssimos na manutenção da filtração glomerular. O FINE, o anti-inflamatório, inibe também essa coxe. Tá? E eu vou interferir na filtração glomerular. Ah, mas até que ponto? Bem, tem pacientes que, pelo uso exagerado de anti-inflamatório, passaram a ser insuficientes renais. Provocou lesão renal. Então, é perigoso? É perigoso. O paciente que tem insuficiência renal não pode fazer uso de anti-inflamatórios não hormonais de jeito nenhum. É contraindicado, contraindicação absoluta, não pode. Ok? Então, pode provocar lesão renal. Tudo bem, gente? Muito bem. Se o cara sofrer após os efeitos do medicamento. Exatamente, tá? Quem faz uso exagerado de anti-inflamatório pode vir a ter problemas renais, sim, tá? E temos vários casos, né? Pessoas que começam a ter dor, né, crônica e não procuram uma orientação médica, né, começam a tomar por conta própria aí anti-inflamatório para tirar dor, vai tomando, entendeu? Quando vai ver, ele está tendo sérias complicações, tá? É muito perigoso. Ok? Muito bem. Aí eu vou falar um pouquinho das mulheres. Mulheres. As mulheres no útero também tem uma cóccix. E essa cóccix, ela produz um tipo de prostaglandina chamada
PGF2-alfa, tá? PGF2-alfa. Falou em mulher, já complica, né? Até o nome é mais complicado, né? PGF2-alfa. Muito bem. Gente, essa COX, talvez pela ação hormonal, ela começa a induzir a produção desta prostaglandina, principalmente uns 5 dias antes do início do ciclo menstrual, de iniciar a menstruação. Uns 5 dias antes, começa a produzir bastante PGF2-alfa. E vai produzindo e vai armazenando. Essa PGF, ela provoca contração do útero. Então ela vai acumulando, quando chega o primeiro dia, né, o dia do início do ciclo, ela já está em alta concentração, vai gerar bastante contrações, aí vai começar as cólicas, né? Ela gera a contração e aí começa a cólica. Então, uma das responsáveis pela cólica é essa PGF. E aí começa o sangramento, a descamação do endométrio e começa o sangramento. E aí, na contração e descamação, essa PGF, ela acaba também saindo com fluxo. E o fluxo menstrual, ele vai passar pelo canal vaginal. O canal, ele é mucosa e é altamente vascularizado, né? Então, essa PGF passando pelo canal vaginal, junto com o fluxo, uma boa parte dessa PGF, ela é absorvida. Ela vai para a circulação através da mucosa vaginal. É absorvida. E quando ela é absorvida, aqui na área pélvica, né? Ela vai cair aonde? Nos vasos mesentéricos. E vai atingir as alças intestinais. E aí, essa PGF nas alças intestinais vai começar o quê? A estimular contração intestinal. Por isso que muitas vezes as mulheres têm cólica menstrual e cólica intestinal também. Pode ser por uma diminuição, pode ser por uma diferença hormonal, genética, tá? Existem vários fatores, tá? Vários fatores. Não é nada de anormal, tá? Nada. Adriele, né, que perguntou? Bom, está respondido. Bem, então, você tem essa cólica, né, intestinal e que muitas vezes pode vir até com diarreia, né? Isso aí é comum. Mas essa PGF, ela está circulando e ela vai. Não, eu não estou falando com slide, tá? Eu falando, tá? Porque isso eu não tenho em slide, tá? Eu estou falando, é uma aula expositiva mesmo, tá? Essa cóccix, ela vai continuar circulando. E ela chega também nos rins. E ela começa também a contrair a musculatura renal. E gera, então, aquela dor aqui nas costas, né? Bem baixo. É uma cólica renal, tá? Então, vocês podem ter a cólica menstrual, intestinal e renal.
certo? Professor, Oi. travou aqui agora meu computador, não entendi o mecanismo da cólica renal. Eu só peguei até a intestinal. Então, essa PGF, ela tá lascada. A cóccix, ela tá circulando e ela chega até os rins. E no rim, ela também gera contração à musculatura renal. E o rim, então, ele começa a produzir cólicas. Ok? Mas se for assim, os outros órgãos todos também que passam pela circulação não vão contrair também? Se tiver músculo, vai. Tá? Mas depende muito da área, né? Onde houver musculatura, vai haver a contração. Bom, então, é renal. E ela continua circulando. E essa cóccix, ela chega até o cérebro. E no cérebro, ela provoca vasodilatação. E essa vasodilatação cerebral é que leva à dor de cabeça, à cefaleia. A gente fala que dá enxaqueca, né? Então, quando está com a cólica menstrual, intestinal, renal e enxaqueca. Quer mais? Ou tá bom? Eu me perdi um pouco, professor. Peraí, você tá falando da cóccix ou você tá falando do PGF, que causa dor de cabeça? A PGF. Ah, tá. PGF. Então, ela provoca tudo isso daí, tá? E tem mulheres que têm isso daí com intensidade, né? Umas mais, outras menos, né? Então, é tudo isso daí. Mas é no ciclo menstrual? Só durante o ciclo? É isso aí. Bom, ainda bem, André. Muito bem. Como que podemos resolver isso daí? Alguém tem interesse em querer resolver isso? É? Tá. Eu vou passar o Pix, tá? Brincadeira. Muito bem. Gente, foi percebido que existem dois anti-inflamatórios, né, que parece que produz um efeito melhor na inibição dessa cóccix uterina. E com isso provoca uma analgesia melhor. Um é o ácido mefenâmico, conhecido como Ponstan. E o outro é o piroxene, que é conhecido como Feldene. Feldene. Os dois são muito bons. O Feldene é mais potente ainda que o Ponstan, né? Só que tem uma coisa, o ideal, né? O ideal para as mulheres que são mais regulares, né? Você consegue prever o dia do seu ciclo, né? Então, quem é regular pode fazer assim: 5 dias antes de descer a menstruação, você começa a tomar um comprimidinho desse, de um ou de outro, um comprimido por dia. Você vai inibindo essa produção de PGF antes da menstruação. Aí você vai perceber que vai aliviar muito mais a dor.
ok? E elas estão só até o dia de cair a menstruação? Tá, se aliviar a dor, sim, senão continua mais aí, 2, 3 dias a passar essa fase sem dor. E só age nessa cóccix uterina. Não, ela age em tudo, mas ela tem uma especificidade boa sobre o útero, mas também age no estômago, no pulmão, no rim, age em tudo, tá? Age em Ou, tudo. ou seja, melhora as consequências da cólica, mas pode dar Pode, azia, pode pode dar. dar. Cadê? E ainda pode mexer com o rim. Pode, tá? Mas como é um por dia, tá? E por poucos dias, né? Dificilmente vai causar alguma coisa, tá? Ah, tá. Mas isso todo mês não teria problema? Não, Não. não, porque você vai tomar aí 5, 6 dias e suspender, né? Professor, você diminuiu o número de gente na aula porque já teve gente que correu para farmácia. Ai, ai. Emily, você usou o quê? Você quebrou a perna? O Feldene? Não, o Toragesic. Tá? O Toragesic. Ah, então. O Toragesic, Sublingual. o Toragesic, ele não é fine, tá? Ele é só para dor. Tá? E Então, o Fine seria fármacos anti-inflamatórios. não esteroidável. Isso, Ok. exatamente. Tá? O Toragesic, ele é só para dor. Então, ele não tem esse efeito anti-inflamatório. Tá? Então, a Vitória falou que tomou também, né, o Toragesic. Ele também, tá? É só para dor. Então, ele não tem esse efeito de inibir a produção de COX. Tá? Muito bem. É isso aí. Continuando, mais uma coisinha. Nós temos também uma COX constitutiva, gente, nas plaquetas. Plaquetas. E essa COX constitutiva das plaquetas, elas produzem na plaqueta uma substância, um prostanoide, né, que é o tromboxano. Tromboxano. E esse tromboxano, ele é estimulante da agregação plaquetária. Então, ele estimula a agregação plaquetária. Ok? Muito bem. No endotélio vascular, no endotélio, nós temos uma outra COX constitutiva que sintetiza prostaciclina. Prostaciclina. E esta prostaciclina, ela é antiagregante plaquetária. Então, vejam bem, a plaqueta produz tromboxano, agregante plaquetário. Endotélio vascular produz prostaciclina, antiagregante plaquetário. Então, o tromboxano e a prostaciclina mantêm a homeostasia sanguínea, né? Não deixando nem ter hemorragia, mas também não tendo coágulos, certo? Isso é fisiológico. Muito bem. Vocês ouviram já, ou tem alguém aí na família que é hipertenso, que é cardiopata, e que o médico prescreveu aspirina infantil para tomar todo dia?
AS infantil? Já ouviram isso? Tá todo impaciente? Tá bom. Muito bem. É comum, tá? Os pacientes hipertensos, cardiopatas, pós-infarto, fazer uso de aspirina infantil uma vez por dia, todos os dias. E por que isso? Porque se descobriu que o ácido acetilsalicílico, ele inibe de forma irreversível a cóccix plaquetária da plaqueta. E a plaqueta, então, perde o tromboxano. E aí você perde o estímulo de agregação plaquetária. Mas aí você vai me falar, mas se inibe a plaqueta, inibe também o endotélio vascular e inibe a prostaciclina. Sim, também. Só que existe uma diferença entre a célula do endotélio vascular e a plaqueta. Alguém sabe me dizer qual a diferença? Bom, Professor, para mim travou bem na hora. Qual foi a pergunta? se vocês sabem a diferença da célula do endotélio vascular para a plaqueta. Não, não sei. Então vamos lá. Plaqueta não é célula. A plaqueta é um fragmento celular. A plaqueta não tem núcleo. Então, se eu inibo a cóccix da plaqueta, essa plaqueta não vai conseguir produzir outra cóccix. Por quê? Porque ela não tem núcleo. Já o endotélio vascular, a célula é nucleada. Eu inibo a cóccix dela, mas rapidamente o núcleo vai replicar uma nova cóccix. Então ele volta a produzir rapidamente prostaciclina. E a plaqueta não. E a plaqueta, ela se renova, a meia-vida dela é em torno, em média, de 10 dias. E ela se renova 10% ao dia. Então, se eu tomo Sertum AS hoje, as minhas plaquetas ficam sem cóccix. Eu perco a atividade agregante plaquetária. E por que eu uso, então, o AS nesses pacientes cardiopatas? Para evitar a formação de um trombo, né? De um infarto. Porque o que é um infarto, né? Uma placa de ateroma da coronária se rompe, forma lá um coágulo, né? Pela agregação plaquetária e obstrui a coronária, e infarta. Então, o uso do AS é para evitar esse tipo de coisa, para evitar a agregação plaquetária. Certo? E por que eu uso o AS infantil? Porque perceberam que para inibir a cóccix plaquetária, eu preciso apenas de 40 miligramas no sangue. Então, a gente usa a dosagem menor disponível, que é o AS infantil, aspirina infantil, que é 100 miligramas. Então, basta 100 miligramas. E 100 miligramas é uma dose fraca, né?
um adulto, que acaba não tendo efeito significativo sobre as outras cóccixes, tá? Ela acaba sendo mais específica para as plaquetas que está no sangue, tá? Ela chega muito pouco em outros órgãos, então os efeitos colaterais serão mínimos, que a aspirina nessa dose ela vai provocar. A aspirina, para ter um efeito anti-inflamatório, a gente toma 500 miligramas. Veja, eu estou tomando um quinto dela, tá? É por isso que a gente usa, então, a aspirina como antiagregante plaquetário. Agora, quem usa aspirina diariamente, né, e vai precisar de uma cirurgia, vai precisar de fazer a colonoscopia, né, ou alguma coisa assim, precisa interromper o tratamento pelo menos 7 dias antes. Vai extrair um dente 7 dias antes. E por que 7 dias? Aquilo que eu falei. As plaquetas se renovam 10% ao dia. Em 7 dias, eu vou ter 70% de plaquetas novas com cóccix produzindo o tromboxano. Aí eu não vou ter hemorragia. Tudo bem, gente? Muita informação. Não, deu para notar. Mas são informações importantes, né? Que a gente vai ver isso no dia a dia. Vocês vão ver isso diariamente. Ok? Ok. Beleza. Então, os anti-inflamatórios não esteroides, tá? Eles agem dessa forma. Agora, gente, todo anti-inflamatório, ó, todos têm ação semelhante à aspirina. Todos eles têm ação semelhante, porque todos fazem a mesma coisa. Efeito anti-inflamatório vai modificar a reação inflamatória. Por quê? Porque inibe a cóccix lá, né, que está degradando o ácido araquidônico e não vou ter a cascata da inflamação. Todo anti-inflamatório, gente, tem efeito analgésico e também tem efeito antipirético. Por que o anti-inflamatório é analgésico? Gente, a dor, tá? Ela é percebida por receptores. E nós temos 3 tipos de receptores. São chamados de nociceptor. E nós temos os quimioreceptor, nós temos os termorreceptor e nós temos o mecanorreceptor. Como o próprio nome diz, quimioreceptor, eu preciso de uma substância química para estimular. E uma vez estimulado, eu vou ter dor. O termorreceptor é a temperatura, quente e frio. E o mecano é a hora que você bate, você estimula, você sente dor. Certo? O quimioreceptor é o responsável, tá, pela dor da inflamação. O quimioreceptor é o responsável pela dor da inflamação. Por quê? É o seguinte, porque na inflamação eu vou ter 2 substâncias químicas
que vão ser necessárias para ter dor. Lembra que eu falei lá no começo da aula que todo processo inflamatório, eu tenho os prostanoides, né? Eu tenho a histamina e eu tenho, quem mais? Bradicinina. Muito bem. A bradicinina, gente, ela é uma sensibilizadora do quimio-receptor. Ela sensibiliza o químio. E a prostaglandina estimula o quimioreceptor. Então, eu tendo esses dois juntos, eu vou ter a sensibilização e o estímulo, eu vou ter dor. Por isso que a inflamação dói, porque eu tenho a bradicinina e a prostaglandina junto. À medida que eu faço uso de um anti-inflamatório, eu inibo a COX, eu estou inibindo a prostaglandina. Sem prostaglandina, eu não tenho dor. Por isso que o anti-inflamatório é analgésico. Entenderam? Entenderam isso? Sim. Ok. Só a bradicinina, ela não consegue estimular, ela só sensibiliza. Então, vamos supor, você está com uma inflamação, né? Os seus nociceptores estão sensibilizados, porque eu tenho a bradicinina. E ela está sensibilizando o quimioreceptor, o termorreceptor e o mecanoreceptor. Só que você utilizou um anti-inflamatório. Então, o seu quimioreceptor, ele não vai ser estimulado, né? Então, você está sem dor, porque você está sem prostaglandina. Mas o seu mecanoreceptor, ele está estimulado. Aí chega alguém perto do você, esbarra em cima da inflamação, ou dá um tapinha em cima. A sua dor será muito maior, né? Porque o mecanoreceptor está sensível. E aí, um leve toque, você já vai ter dor. Certo? Ok? Mas nesse meio todo, eu não entendi o que a bradicinina tem a ver com isso. A bradicinina, ela está na circulação e ela é uma sensibilizadora dos nociceptores. Ela deixa esses receptores de dor mais sensível. É só isso que ela faz. Ela deixa sensível. Agora, a prostaglandina estimula. Então, na inflamação, você tem dor. Por quê? Porque você tem as duas juntas. A bradicinina que está sensibilizando e a prostaglandina que está estimulando. Aí você toma o anti-inflamatório, você inibe a prostaglandina, aí você não tem mais dor. Aí só fica com tudo sensível por causa da bradicinina. Sensível, mas não tem dor. Ok? É essa mesma bradicinina que causa tosse quando você toma enalapril, professor? Exatamente, é a mesma. Ah, então eu acertei o caso clínico. É a mesma. É a mesma. Ok? Beleza? Beleza. Eu vou parar aqui, tá? Interromper a gravação.